Estamos iniciando mais uma live. Hoje nós temos a nossa convidada, querida psicóloga Erlane Ventura, e é com muito prazer que eu venho anunciar aqui o nosso tema da live de hoje, que vai ser tratado a saúde emocional das crianças. Em breve nós teremos a Erlane Ventura. Boa noite. Olá, Erlane. Tudo bom? Vamos lá. Bem, esse tema é importante, né, a ser tratado nesse período de pandemia, e nós estamos abordando vários temas e assuntos pertinentes a esse período. E hoje nós teremos a nossa querida psicóloga Erlane Ventura, tratando o tema a saúde emocional das crianças nesse período de pandemia. Fiquem à vontade, obrigada a todos que nos assistem e estão dedicando um tempo para estar aqui conosco hoje. Boa noite a todos que estão entrando. Vou aguardar, em breve a nossa querida Erlane vai estar entrando. E hoje nós vamos falar sobre esse período tão difícil, onde todas as famílias têm alguma experiência a compartilhar nessa realidade, nesse cotidiano que estamos todos vivendo aí com as crianças em casa, com esse novo normal, onde cada um está tendo que se adaptar e se enquadrar numa nova realidade, se reinventar, se redescobrir, né? Então, acho que todos temos muitas experiências a compartilhar aí, e acredito que vai ser de grande proveito para todos nós esse tema e esse assunto. Tudo bem, Erlane? Não teve conexão. Agora sim. Olá, tudo já? Boa noite. Joia, Juliana, boa noite. E o áudio tá bom aí para você? Joinha, joinha. Meu tá bom para você? Tá. Deu um pouquinho de eco, mas tá legal. Tá? Vamos ver se a gente consegue. E aí, tudo bem? Então, todo mundo que vai entrando, e à medida que for entrando, eu não consegui entrar um pouquinho antes, porque minha internet também está falhando aqui em casa. A gente está nessa luta, né? Nesse período agora, está todo mundo enfrentando as dificuldades com internet, com conexão, e a gente vai se ajustando. Mas hoje nós vamos poder falar sobre esse tema. E acho que todo mundo tem alguma experiência, algum acontecimento novo a compartilhar, e está sendo um momento novo para as mães, para os professores, né? Todo mundo está tendo aí que lidar com essa nova situação, onde as crianças elas estão tendo uma demanda, né, em casa, diferente da rotina anterior. E muitas pessoas às vezes chegam para mim falando assim: porque criança dá muito trabalho. Mas será mesmo que, né, é só trabalho que eles dão? Então, essa é uma coisa interessante que a gente deve parar e refletir, porque foi todo mundo pego de repente. E essa realidade que todo mundo se viu de parar e ter que ensinar um filho, uma mãe que não tinha essa rotina, ter que se adaptar, é o home office, é a escola, é a demanda de casa, e é uma rotina que todo mundo teve que se adaptar para que houvesse uma harmonia para essas crianças poderem ter uma saúde, que é o que a gente vai falar sobre isso, né? E a gente foi percebendo que, com o tempo, todo mundo foi começando a se adaptar, seja os professores, né, na educação remota, todo mundo teve que se adaptar e se reinventar, se redescobrir. Mas algumas pessoas chegam para mim e falam assim: mas quem tem filho, quem tem criança, está tendo muito mais trabalho. Às vezes adolescentes, ou então as pessoas que não têm filho, estão curtindo aí a quarentena, né, em casa. Mas será? A gente tem que parar, e a gente hoje vai avaliar e refletir sobre essa situação, onde cada família tem o seu, né, seu momento aí de luta, de estresse, né? Mas que todo mundo consegue chegar e se descobrir aí e conseguir encaixar, caminhar numa harmonia para conseguir sobreviver, né?
E a gente consegue. Acho que a gente vai acabar sentindo até. Eu falo que os meus filhos, poder estar com eles todo dia, às vezes a gente sente cansaço, a gente reclama, mas assim, será que ano que vem eu vou conseguir? Eu vou sentir muita falta. Porque poder estar direto, né? Poder estar desfrutando dessa rotina, colocar eles para lavar a louça, que a gente tem que fazer, tem que tentar trazer para a rotina também e eles participarem. É uma nova realidade que cansa, mas que também nos proporciona muitos prazeres novos que às vezes a gente não conseguia fazer, né? Na rotina, na correria que a gente vinha tendo até março, porque a gente já está aí para 7 meses, né, de pandemia, e todo mundo tendo essa nova rotina aí traçada com esse novo normal. Então, eu vou apresentar a nossa querida psicóloga, Irlane Ventura, e vou deixar você falar também, tá? Porque eu adoro explicar também, compartilhar. E a gente tem muito que compartilhar. As mães na escola, a gente às vezes abre alguns debates, assim, eu sei que toda mãe tem muita história para compartilhar. E eu gostaria de deixar à vontade as mães que estiverem aí nos assistindo, que participem, deixem seus comentários, e a gente vai falando, vai tirando algumas dúvidas aí que surgirem, tá? Então, ó, a Irlane Ventura é a nossa psicóloga de beleza, formada há 20 anos pela Sociedade Educacional Fluminense, especialista do trânsito com mais de 30 mil avaliações psicológicas, formação em terapia cognitiva comportamental e pós-graduada em psicologia positiva. É uma baita bagagem, uma experiência, né? E trabalhando com muito amor, com essa autoestima, essa simpatia que contagia, que a gente fica assim, já sente essa afinidade só por ouvir você falar. E eu gostaria de agradecer por você estar aqui conosco hoje, dedicando seu tempo. Agradecer por estar conosco no Espaço Saúde e Beleza, somando forças, alcançando muitas pessoas que estão aí, né, realizadas, né, pelo seu trabalho belíssimo. E agora eu vou te deixar à disposição para você falar, tá bom? Boa noite mais uma vez, Poliana. Boa noite a todos, né, que estão aqui conosco nessa noite. É um prazer. Desde já eu quero agradecer 2 vezes, né? Agradecer pelo convite de estar fazendo parte dessa equipe sensacional de profissionais extraordinários ali na Espaço Saúde e Beleza e agradecer pelo convite dessa live. É isso que você acabou de falar. Nós estamos 7 meses já de pandemia. Essa semana agora, né, eu marquei muito bem que foi o último dia que eu parei pelo Detran. Né, como eu sou psicóloga especialista do trânsito, então o dia 17 foi o último dia que nós atendemos, 17 de março. Então, sábado agora, nós estamos completando 7 meses de pandemia. E 7 meses também fazendo lives, né? Então, muito se falou do lado ruim dessa pandemia. Muito se falou e muito tem se falado sobre o lado ruim da pandemia. Mas eu tenho falado o lado bom da pandemia. E o lado bom da pandemia foi que a gente precisou se adaptar, se reorganizar como pessoa e como profissional. Então, assim, a gente nunca trabalhou tanto também nessa pandemia. Então, nós pensávamos no começo que íamos ficar de braços cruzados, né? Mas não, que eu já consegui fazer de cursos, né? De especialização, de formação, de estar buscando cada vez mais conhecimento e trabalhando através das lives. Então, assim, quando a gente se propõe a falar sobre a saúde emocional das crianças, a gente precisa entender que toda essa mudança está atingindo essa galerinha que não sabe se expressar da mesma maneira que nós adultos. Então, todo mundo fala, eu já não aguento mais, está todo mundo cansado dessa pandemia, eu já não aguento mais ficar isolado, usando máscara, o calor está aí, e a gente tem hora que, né, se sente sufocada por falta de ar, mas é preciso, a gente precisa ainda entender que a pandemia não acabou e que nós ainda precisamos manter o isolamento, né, a distância pelo menos social,
A gente precisa fazer o uso da máscara, nós precisamos nos preservar, para que assim a gente possa estar preservando outros também. Então, quando nós adultos falamos de toda essa questão da pandemia, e as crianças? Como que elas se expressam, né? Uma criança com 3 anos, ela não vai chegar perto de você, apesar que tem algumas que já falam. Eu lembro do meu enteado, com 4 aninhos, e a primeira vez que eu ouvi a palavra entediado da boca de uma criança foi dele. E ele chegou perto do pai e perto de mim e falou assim, eu tô entediado. Eu falei, que, Tiago? O que você falou? Entediado. Nunca mais eu esqueci. Então, assim, só que nem sempre a criança se expressa dessa maneira. E aí a gente precisa entender que a rotina da nossa casa, né, o nosso ambiente familiar, ele se tornou carregado, sobrecarregado. De que forma? O nosso trabalho veio para dentro da nossa casa. A escola veio também para dentro da nossa casa. Então, esse nosso ambiente familiar que nós saíamos da escola e voltávamos para casa, saíamos do nosso trabalho e voltávamos para a nossa casa para descansar, para usufruir, né, da companhia um dos outros. Não. De repente, esse trabalho veio home office, de repente, essa escola veio virtual, dentro da minha casa. E aí, como explicar? E aí, há 7 meses atrás, quando começou a gente falava numa rotina. Mas por que nós, profissionais de saúde mental, orientamos dessa forma? É preciso manter a rotina, principalmente para as crianças, sobre a escola. Porque nós pensávamos que nós iríamos ter esse isolamento social por 15 dias ou um mês. E aí já se passaram 7 meses. Então é agora que a gente precisa mais do que nunca entender. E quando a gente fala de crianças, o que veio principalmente nos surpreender, Poliana, é que nós pensávamos que essa galerinha, essa criançada, eles iriam ser afetados principalmente da forma cognitiva, por estar longe da escola. Mas não. Eles estão sendo afetados da forma pior possível, que é a parte emocional. Então, a parte cognitiva tá cansativo, tá? Quem não conseguiu ser alfabetizado esse ano, com certeza vai ser alfabetizado no ano que vem. Quem não conseguiu aprender o que tinha que aprender esse ano, vai conseguir aprender. Agora, emocionalmente, nós tivemos uma regressão muito grande por parte das crianças. De que forma? Crianças que voltaram a fazer xixi na roupa, crianças que voltaram a fazer xixi na cama, crianças que voltaram a fazer até mesmo cocô. Eu tenho um paciente em consultório que a mãe relatou que voltou a fazer cocô na fralda, cocô na roupa. E essa criança já estava desfraldando, já estava praticamente desfraldada. Então, assim, percebam que é a parte emocional, né? A questão das birras. Houve um aumento muito grande, né, da agressividade das manhas, né, as chamadas birras das crianças. Por que isso? É isso que a gente precisa entender. A criança nem sempre vai chegar perto de você e vai falar assim, mãe, eu estou entediado, eu não aguento mais essa pandemia. E aí ela vai expressar justamente pela forma que ela sabe, e aí pelas emoções. Só que as emoções não vêm como nós adultos. Então, é isso que começou a acontecer. Sabe uma coisa assim que está sendo comum, assim, das mães compartilhando na escola, né? Algumas amigas, que os filhos, eles estão tendo muito conflito entre eles. Normalmente os menores, a gente tem, né, os meus são com 5 anos. Então, assim, brigam demais, tem desentendimento, o que que eu faço? Eles estão batendo no outro, não fazia isso, não brigavam, e está tendo essa ansiedade, essa manifestação, porque eles não sabem falar, como você, né, nos explicou agora há pouco. Então, a manifestação deles é pela impulsividade, pela, né, comportamentos para chamar atenção. Então, a gente percebe muito isso mesmo. E eu vou só fazer uma observação, que hoje é o dia dos professores, eu não posso deixar de parabenizar os professores, porque
É uma profissão belíssima, tão pouco valorizada que eu acho que agora, com essa pandemia, a gente começou a dar valor por ver essas dificuldades, as mães na luta com essa educação remota, e enfrentando essa jornada diária na aula online, né? Então, assim, fica aqui meu parabéns aos professores, porque é um trabalho realmente de mérito que deveria ser muito valorizado e não é fácil, não está sendo fácil para nós, as mães. Eu, particularmente, eu tento me dedicar ao ensino, né, online, estar presente, mas, assim, a gente percebe que para manter a concentração das crianças, essa dificuldade da telinha, de você conseguir ficar o tempo necessário, a concentração, é muito complicado para as mães, e eu imagino também que os professores também estão tendo essa dificuldade, né, de concentração, porque cada criança tem seu tempo, tem a sua paciência, e aí você conectar todo mundo ao mesmo tempo não é moleza, né? Mas parabéns aos professores. Fica aqui manifestado o meu muito obrigado pela dedicação também, né? E a gente vê que realmente é uma luta. Então, as crianças estão tendo essas manifestações, até às vezes de transtornos, que às vezes algumas mães ficam assim, parece que meu filho tem um transtorno, nunca teve. E alguns comportamentos dão uma sensação de que estão tendo. Essa palavra é até forte, mas que alguns comportamentos são tão atípicos nessa rotina nossa de agora, que é tudo tão diferente, né? Uma forma abrupta que todo mundo teve que se ver sem condições de lidar com aquela rotina que vinha, né, da escola, ruptura com os amiguinhos, né? Então as crianças sentiram muito. É um romper de qualquer proximidade, não pode abraçar, não pode. E essa falta do abraço está sendo, né, feita de uma forma que as crianças elas ficam mesmo sem entender. A gente tem que explicar, né? Aqui em casa eu sempre procuro, explico todos os detalhes, eles desde o início estão orientados, mas assim, a gente tem que saber passar para também não traumatizar, porque é uma ansiedade, né, doutora Erlane, que a ansiedade da gente acaba passando, porque a gente fica sobrecarregado e as crianças também estão tendo essa sobrecarga, né? E a ansiedade eu acho que também está tendo uma influência. Poliana, nós temos 2 pontos aí na sua fala que é muito importante a gente ressaltar, né? Eu vou estender com certeza também a minha homenagem ao Dia dos Professores, né? Eu gosto muito da frase do jornalista Alexandre Garcia, que ele diz que não há salvação fora da educação, e eu acredito nisso, né? Eu acredito. Gente, live ao vivo é assim, né? Interfone que toca. Eu acredito. Nada. Eu acredito piamente que não existe salvação fora da educação. Então, aos professores, muito obrigada, né, por todo esse momento que estão aí se reinventando para poder ajudar os nossos filhos. E aí nós temos 2 pontos na sua fala que é muito importante para a gente pegar. Eu vou pegar 2 ganchos aí. O primeiro ponto é esse que você acabou de falar. É conversar, explicar para as crianças o que está acontecendo. Nós, pais, temos o péssimo hábito de subestimar as nossas crianças. Subestimar de que forma? De que eles não estão entendendo nada, que eles não estão compreendendo o que está acontecendo e o pior, que nós não precisamos ter trabalho para explicar. Esse é um erro muito grande que nós fazemos ao subestimar as nossas crianças. Eles entendem sim, eles sabem de tudo o que está acontecendo, só que eles sabem da maneira deles. E aí é quando a gente deve entrar para explicar, para que eles possam entender de fato da maneira correta o que está acontecendo. Esse é um ponto. E o que tem acontecido, o que aconteceu nessa pandemia, foi que muitos pais, por estarem apavorados com essa pandemia, trouxeram todo esse apavoramento também para as crianças. E aí nós temos crianças que começaram a desenvolver o medo por causa da questão do Covid, de ser afetar o pai, a mãe, o vovô, né? A vovó principalmente, as pessoas de mais risco, né? Então, isso aconteceu. E a gente precisa, hoje, com 7 meses já de pandemia, nós precisamos rever isso. O que a gente está passando para as nossas crianças. A gente precisa ter cuidado, porque quando nós falamos de criança, o primeiro reflexo, o primeiro exemplo
E o primeiro espelho que as crianças têm do mundo é através de nós enquanto pais. Então a gente precisa estar muito atento quanto a isso, porque pais que estão apavorados estão apavorando também suas crianças, estão apavorando seus filhos. Esse é um ponto. O segundo ponto, Poliana, é a palavrinha rotina. Hoje a gente esquece, principalmente para as crianças, a palavra rotina rígida. A palavra que nós, profissionais de saúde mental, psicólogos, começamos a orientar os pais é flexibilizar essa rotina. De que forma? Eu, Erlane, tenho orientado aos meus pacientes, né, aos pais dos meus pacientes, principalmente os menores, que é isso aí que você acabou de falar. É uma briga maior entre os irmãos, um implica com o outro, mas pensa bem, vamos dizer que nós duas, Polianas, fôssemos irmãs, pequenas, duas meninas, sem nada para fazer, a gente não ia perturbar uma outra, com certeza? Você ia pegar meu cabelo, eu ia querer pegar o seu. Isso é uma maneira de chamar, eu tô saco cheio, não aguento mais. Me ajuda. Olha para mim, olha que eu tô aqui. Sim, então, esse é o momento da gente não falar mais de rotina rígida, mas flexibilizar essa rotina. De que forma? Então, se eu tenho o meu filho pequeno, 3, 4, 5 aninhos, e eu tenho um colega, né, que eu consigo estar trazendo esse colega na minha casa, né, que eu sei que nem tem ninguém contaminado, a gente precisa ressaltar mais uma vez a questão da necessidade, né, dessa pandemia, da higienização, de tudo que a gente precisa preservar, ok? Mas a gente precisa começar a flexibilizar essa rotina. Até onde? Porque nós não aguentamos mais. E as nossas crianças também não. Então, se eu consigo descer com os meus filhos para um parque, numa tarde que não está muito cheio, que eu consigo estar dando uma volta de bicicleta, conseguindo jogar uma bola entre eles, isso, nesse momento, se faz necessário. Então, a gente risca essa rotina rígida e a gente acrescenta a essa rotina rígida essa flexibilidade dessa rotina. Outra questão também que nós temos orientado muito aos pais é quanto aos deveres da escola, né? Então, essa criança, ela não está conseguindo mais render às 4, 5 horas na frente de um computador, ou depois ficar 1, 2 horas fazendo deveres. Então, a gente precisa pautar esses tempos, decodificar. De que forma? Se ele não consegue 2 horas, vamos estipular meia hora, 40 minutos, fracionar. Daqui a pouco eu volto meia hora, 40 minutos. O que não está mais, que a gente não vai ter resultados. E se a gente insistir, nós teremos resultados sim, mas resultados negativos sobre essa questão de pressionar, né? De querer trazer tudo rígido e a gente não vai conseguir. Nós não estamos conseguindo. Imagina as nossas crianças. Então, esse é o momento da gente falar da flexibilidade dessa rotina. Principalmente para os pais que estão em casa, porque os pais também. Hoje, com essa pandemia, eu atendo as crianças, mas eu tenho atendido muito mais a angústia dos pais, né? Eles sentam para mim e fazem a terapia deles, aqueles 10, 15 minutos que eles conseguem estar ali, porque eu quero saber da criança, como é que a criança tá. Aí a mãe diz para mim assim, eu tô exausta. Eu não aguento mais. Eu tô me descabelando. Então você tem que estar ali, né, acolhendo essa mãe, explicando o que está acontecendo e orientando dessa forma. Então, assim, vamos começar, claro que com toda a precaução, né, que a gente precisa ter, começar a flexibilizar essa rotina. Eu falo que a família tem que estar em harmonia, porque os filhos são reflexos. Então, assim, já é normal, né? A sociedade é ansiosa desde sempre, porque a gente está aí com a tecnologia todo o tempo nos acelerando, exigindo, a demanda é sempre grande. A gente já estava vindo numa pegada de muita ansiedade, onde todo mundo foi brecado. Eu falo que foi um susto, porque realmente
Eu falei, gente, eu não posso mais sair, de repente a gente não podia mais sair, né? E confinamento total. Foi um período muito complicado emocionalmente, e ainda está sendo para muitas pessoas que estão vivendo a perda de entes queridos, né? O medo da doença e a iminência de você poder ter, como saber como que meu corpo vai se manifestar com esse vírus. Os grupos de risco são os entes queridos, os avós, né? Que a gente fica todo o tempo preocupado como que meu filho, porque as crianças são de menor preocupação, né, que a manifestação nelas não tem tanta repercussão, mas assim, em contrapartida tem os idosos, que são os avós, e a gente fica nesse meio tempo aí de preocupação e eu tenho que ficar com os avós e quando, como. Então, todo mundo está enfrentando essa luta emocional, né? Todas as famílias. Então, e realmente essa ansiedade, né? A sociedade é muito ansiosa, os pais, e hoje eu estou vendo que uma crise de ansiedade nas crianças que são provenientes da nossa ansiedade. Então, todo tempo eu falo que eu tenho que me trabalhar dentro de um equilíbrio familiar, emocional, para que as coisas funcionem de modo que eles tenham essa paz interior aí de conseguir, né, digerir isso tudo, porque para a gente não é fácil, quanto mais para as crianças pequenas que estão e agora a gente está vivendo um pouquinho assim de poder sair, de ir numa pracinha, porque até a gente teve um tempo aí que não pôde fazer nada. Foi mais difícil ainda. Mas assim, que as pessoas também vão, né, tentem arejar um pouquinho a cabeça e oxigenar para poder essa mente também do adulto estar em equilíbrio para poder passar para os pequenos, mas todo mundo trabalhando com segurança, porque a gente percebe que a máscara as pessoas estão deixando, já parece que deu um apagão, as pessoas já estão cansadas daquela rotina que vinha, né, de extremo zelo e cuidado, aí a gente vê muitas pessoas sem máscara, mas não pode, né? A gente tem que ter essa cautela ainda, a gente está ainda na pandemia, tem muitas pessoas que estão sendo internadas e estão tendo manifestações para transferindo, às vezes falecendo, e as pessoas têm que ter essa consciência, porque existem os grupos de risco que a gente tem que trabalhar pensando no próximo, não só em nós, né, os jovens que estão aí, às vezes, circulando sem máscara. É preciso, porque o emocional de todo mundo está ainda, né, abalado, embora todo mundo esteja tentando se ajustar aí e funcionar de uma maneira mais suave, mas tenham consciência, né? Fica aqui meu alerta também, porque não é fácil, não. As crianças, elas não têm tanto risco, mas os idosos, né, o grupo de risco, a gente tem que pensar neles. Mas é ansiedade, né? Ansiedade também E é um o mau sentimento que eu falo. exemplo, e o mau exemplo, desculpa te cortar, Poliana, e aí você está falando aí da questão que as pessoas abandonaram, estão abandonando o uso da máscara como se a pandemia já estivesse acabado, e nós estamos falando de adultos, que aí estão sendo o mau exemplo, né, para as crianças. Então, assim, nós cobramos muito para que as crianças façam o que é certo. Muito, muito boa a sua fala. Para a gente pegar assim, tocar bem o dedinho na ferida, né? Para que as pessoas, para ficar fácil para todo mundo entender. Então, assim, nós adultos cobramos tanto que nossas crianças façam o que é certo. Mas nós esquecemos que muitas das vezes nós não estamos dando o exemplo fazendo o que é certo. Aí eu tenho uma frase que eu gosto muito que diz que as palavras convencem, mas os exemplos eles arrastam. Então, se a gente fala que a criança, eles têm em nós, pais, adultos, como espelho, como exemplo, peraí, se não acabou a pandemia e eu já não estou fazendo mais o uso da máscara, qual é o exemplo que eu estou passando para essa criança do que é certo? Que é preciso fazer o que é certo. Eu cobro, mas eu não faço. E aí você falou sobre... É de casa. E aí você falou sobre ansiedade. Eu acho muito importante. Só nos 3 primeiros, não foi agora nos 7 meses de pandemia. Prestem atenção. Só nos 3 primeiros meses de pandemia, o aumento dos transtornos de ansiedade, eles aumentaram significativamente 80%. Só nos 3 primeiros meses. A depressão, nós tivemos um aumento de 50% só no começo dessa pandemia. Então, o que acontece? Pessoas que já vinham
né, apresentando esses transtornos, só pioraram. Pessoas que não tinham nenhuma apresentação de transtornos, que com essa pandemia, com esse isolamento social, não conseguiram se adaptar, não conseguiram entender, é o que você falou. De um dia para o outro, essas crianças foram retiradas do convívio do vovô, do parquinho, da praça, da escola. Eu fiz uma videoconferência uma semana toda com o colégio de Pádua. E aí uma adolescente, ela falou uma frase que me chamou muito a atenção. E aí ela disse para mim assim, eu lembro que nós estávamos no recreio. E aí a gente foi avisado que no outro dia nós não poderíamos mais vir para a escola. E nós não sabíamos quando que nós íamos voltar para a escola, né? Então me chamou muito a atenção. Onde ela estava? No recreio. Justamente aquela aglomeração, aquela bagunça toda, e de um dia para o outro isso foi retirado. E nós estamos falando de crianças, mas aí nós precisamos também chamar a atenção para os nossos adolescentes. E aí eu não tenho boas notícias quando a gente fala dos nossos adolescentes. Nós tivemos um aumento também considerável, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, um aumento muito grande de depressão, transtorno de ansiedade nos adolescentes. E uma coisa que mais tem nos chamado a atenção sobre os adolescentes é que existe um confinamento dentro de outro confinamento. O que é isso, Erlane? Esses jovens que já viviam isolados, né, naquele mundinho fechado, buscando a sua identidade, né, buscando a sua independência, né, no celular, dentro do seu quarto, já era confinado, né, aquele adolescente já tem aquela questão daquele confinamento de estar naquele mundinho fechado do celular, das redes sociais. Com essa pandemia, nós tivemos um confinamento dentro de outro confinamento. Então, a gente precisa chamar muito atenção, nós precisamos estar com um olhar muito diferenciado para os nossos adolescentes. Eu, particularmente, com essa pandemia, aumentou muito a demanda da procura de consultório com adolescentes e com crianças. Não foi com os adultos. Os adultos aumentaram sim, mas eles ainda estão relutando, né? E a gente tem aí uma questão muito grave também que a gente precisa deixar aqui, passar para todos que estão aqui nos ouvindo nessa noite, Poliana, é que nós temos um cenário pós-pandemia muito ruim. Nós temos um cenário pós-pandemia. Nós temos um cenário pós-pandemia que a gente vai ver a realidade das nossas crianças, de fato, quando elas retornarem às escolas. Porque hoje, muitos pais já estão vendo o que está acontecendo dentro de casa, mas estão protelando, né? Estão assim pensando, não, com a pandemia vai passar, com a pandemia vai tudo melhorar. Sim, com a pandemia, para alguns, tudo pode voltar a ser como antes, mas, infelizmente, não será para todos. E aí, quando essas crianças... Isso. E o reflexo a gente vai ver na escola. Quem vai dizer para nós, quem vai trazer essa demanda, essa resposta para a gente, serão os professores. Esses professores, quando receberem de volta essas crianças um ano depois, pensem bem, se a gente for olhar e analisar, e você está com o seu rostinho aí, né, apoiado na sua mão, pensativo no que eu estou conversando com você e com todos aqui, preocupa. E aí é por isso que fica a minha orientação aqui enquanto psicóloga infantil, já há 20 anos, com essa galera que eu amo, né, de paixão, que muito nos ensina, né, que revigora a nossa vida, tanto como mães que somos e também como profissionais. Ontem uma paciente minha, adolescente de 14 anos, perguntou assim, você atende criança? Eu falei, o que mais eu atendo? Ela, como é que você faz? Como é que você consegue? Eu falei, consigo com amor. Consigo com dedicação, consigo entrando no mundo deles, consigo conhecendo o mundo deles.
Então, A assim, gente tem que entrar nesse mundo. sim, é esse cenário pós-pandemia, Poliana, que a gente precisa estar atento. E é na escola essa volta às aulas que a gente vai saber realmente o que está acontecendo. Então, para os adolescentes, não, para os pais que têm seus filhos adolescentes em casa, procure conversar, procure orientar, procure chamar esse adolescente. Eu sei que é difícil, aí a gente vai falar do uso abusivo do celular, né? Então, assim, a gente precisa... Oi? Eu ia te perguntar isso, porque as mães, a gente, para ter uma rotina, conseguir fazer as atividades do lar, acabam pedindo ou então entregando o celular e a gente até pede mesmo. Tem hora que eu brigo, não uso o celular, mas quando eu preciso resolver alguma coisa, entrego o celular. E aí, com o tempo, a questão da flexibilidade que você estava falando, eu estava aqui parando e refletindo. E a gente às vezes se preocupa em não dar quando eles querem, quando a gente quer resolver alguma coisa, a gente entrega. Aí eles ficam, né, e dá um descanso. Mas esse tempo de celular é uma questão muito preocupante, que as mães normalmente se preocupam. Quanto tempo? Como faço para administrar o tempo do uso do celular? Porque já é um tanto de aula online, né? Tanta tecnologia, televisão. Como fazer, né? Como administrar isso? É uma dúvida que é muito rotineira para nós mães. Para todas, e é a maior preocupação, né? Quando eu fiz a videoconferência com o Colégio de Padre uma semana inteira, uma semana toda de videoconferência. Na parte da manhã era com os alunos, na parte da noite era com os pais. E aí teve uma reunião à noite com os pais que o tema foi o uso do celular. O que que eu faço? O que que eu faço é que eu, enquanto pai, eu, enquanto mãe, preciso administrar isso com o meu filho. Ok? Isso com o adolescente. Mas aí eu preciso chamar a atenção para os pequenos, né? Nós estamos falando da saúde emocional das nossas crianças, não é isso? E aí a gente tem uma pesquisa recente da Sociedade Americana de Pediatria, tanto a Sociedade Americana de Pediatria quanto de canadense, diz pra gente que o uso de celular, o uso abusivo do celular de 0 a 2 anos para as crianças, a gente tem visto aí um aumento muito grande de déficit de atenção, a questão comportamental, ok? A questão de interação. E qual é a parte de interação? A parte de interação é justamente essa, pais com os filhos. E aí, eu, enquanto profissional, me entristece muito que eu ouço de muitos pais de adolescentes. O meu filho, para mim, é um estranho. Eu não conheço o meu filho. Isso é muito ruim. Isso é muito triste. Para mim, enquanto mãe, porque antes de ser profissional, de ser psicóloga há 20 anos, eu sou mãe de uma menina, de uma adolescente com 14 anos de idade. E eu ouvi isso de um outro pai, de uma outra mãe, que esse filho é um desconhecido, é um estranho dentro da sua casa, é muito triste. Então, assim, só que a gente precisa ter cuidado que quando a gente começa a educar uma criança, a gente começa a educar ela desde os 0 anos de vida. A gente não começa a educar uma criança a partir dos 12, 13, 14 anos de idade. Esse é o ponto-chave da questão. Aí você falou assim para mim, muito boa a sua colocação. A gente não dá a hora que a gente quer, mas quando nos é favorável, quando é cômodo para a gente, o que que a gente faz? A gente pega e passa. Pois é isso aí que a gente faz da pior maneira para as crianças. E aí vocês acham que ele ali, enquanto criança, não sabe qual é a hora melhor para eles poderem aproveitar o uso do celular? Abusar desse uso? E uma situação interessante, só desculpa interromper, é que, por exemplo, meu filho, ele tem muito disso. Ele fala, mamãe, mas você também não larga o celular. Por que você fala que eu não posso ficar com o celular? Isso quebra, né? Aí a gente fica assim, com a cara no chão, porque você não tem que responder. Você fala, realmente, perdão. Então, assim, a gente está o tempo todo resolvendo e trabalhando. O celular hoje nos torna reféns dele, né? Sim. Pela demanda, pela rotina. E as crianças estão vendo isso, eles estão acabando ficando meio viciados mesmo, né? É joguinho, é querer falar com um amigo, e a gente mostra isso através da nossa rotina aí de
de uso do celular. E é muito complicado. Sim. Não, não é. Aí eu vou discordar, eu vou ter que discordar de você e tirar a palavrinha complicado. Não é complicado, Poliana, nem os pais que estão aqui nos ouvindo nessa noite. É trabalhoso. Trabalho, é. É trabalho. Verdade. Educar uma criança dá trabalho. Educar uma criança requer muita disposição, requer muito tempo nosso. O que você falou é a pura verdade. Eu tenho mães em consultórios que reclamam dos pais. Então, o filho chama para poder brincar e aí ele vai brincar. Mas aí ele pega o celular e tá assim. E a criança tá para ele: pai, brinca comigo. Tô brincando. Desse jeito, com o aparelho na mão. Então, assim, não é complicado. Só que é trabalhoso, né? A gente precisa dispor do nosso tempo. Eu sou um pouquinho realista, Poliana. Eu, nas lives que eu faço, né, e quando eu faço palestras de orientação aos pais, eu costumo dizer assim: o melhor amor que eu posso ter por um filho é que, se eu não tenho condição de ter, eu não tenho. Porque se eu me disponho a ter um filho, a colocar uma criança no mundo, principalmente nesse mundo que nós vivemos, a gente tem que estar disposto. Então, assim, é muito fácil a gente cobrar da criança, mas as crianças também têm cobrado muito dos seus pais. E aí eu preciso dizer que eu, Erlane, enquanto psicóloga, né, já esse tempinho aí que você falou, nós somos umas meninas novinhas, mas nós já temos aí uma vasta experiência de profissão. É muito triste hoje a gente saber que os filhos estão brigando e chamando a atenção dos pais, e os pais estão muito preocupados com isso daqui, com esse aparelho. E aquele tipo de cenário, né? Às vezes está toda a família sentada na mesa, quando você se depara, está todo mundo com o celular, mas ninguém olhando e conversando. Às vezes é na refeição, então assim, aqui em casa a gente tem tentado também cortar o celular assim algumas horas na refeição, tentar afastar mesmo para não ter essa interferência, porque é um vício, né? A gente fica naquela situação de ter que responder na hora. Então, se a gente não colocar essa obrigação, né, para a nossa realidade como adultos, automaticamente a gente vai estar deixando e permitindo com que isso interfira no emocional dos nossos pequenos, né? Eles são reflexo do nosso comportamento, né, das nossas decisões. E esse comentário do meu filho foi assim, depois dele eu falei, realmente, meu filho, mamãe também não vai colocar o celular na mão. Aí ele obedece, ele também para, diminui, e a gente está tentando coordenar esse tempo, né? Porque cada criança tem uma disposição, uma afinidade, né? Uns gostam muito de jogos, as meninas gostam de determinadas atividades, e cada família tem que tentar procurar essa realidade aí dentro de um cenário, os pais se tornarem crianças, porque eu falo que eu adoro brincar e voltar a ser criança, para poder entrar nesse universo deles e colocar eles para participarem também da nossa rotina, dessa demanda, seja na cozinha, fazer comida, lavar a louça, trabalhar e sentar, olha, senta com a mamãe e participa lá do computador e olha e bate, entendeu? Então, botar eles para participarem, né? Para que eles consigam se sentir dentro dessa nossa jornada. E eu acho que ano que vem a gente vai acabar sentindo um pouco, a gente reclama, né? Porque dá trabalho. Mas eu acho que ano que vem todo mundo também vai sentir um pouquinho dessa saudade, quando tudo voltar, né? Se assim for, que a gente vai também sentir aquela, né, situação. Porque a gente está dia e noite agora com as crianças dentro de casa. Sim. Então também vai ser, vamos ver como vai ser. E aí você está falando, aí eu vou pegar 2 pontos, né? Não tem como, psicóloga, eu estou te ouvindo falar e eu estou te observando. E aí eu vou pegar 2 pontos da sua fala, muito importante. O primeiro ponto é brincar, né? O lúdico é necessário para a criança. A gente não vê hoje criança brincando com brinquedos. Nós somos de uma geração de que a gente quebrava brinquedos. Mas você já quebrou esse brinquedo. Hoje você não escuta mais isso.
Por quê? Porque as crianças nem brinquedos estão tendo mais. Não sabe Então, o que é assim, elástico, nem pular elástico, isso. pular Para corda. você ter ideia, eu trabalho no consultório com todo tipo de jogo, né? Com toda a parte lúdica que você imaginar. Eu tenho dentro do meu consultório peteca, eu tenho dentro do meu consultório bolinha de gude, eu tenho dentro do meu consultório dominó, eu tenho dentro do meu consultório jogo da dama, pega-varetas, que para as crianças, quando eu apresento, eles olham para mim assim, que é isso, tia? Eu falei, não morde. Não pode, não precisa ficar com medo. É um brinquedo. E aí, quando eu começo a apresentar, né, para trabalhar a atenção, a concentração, o foco, as regras, né, para essas crianças. Então, assim, hoje a gente vive uma geração de crianças que não brincam com brinquedos, que não quebram brinquedos. Então, essa parte é muito importante. Nessa pandemia, eu resgatei dentro da minha casa, com meu marido, minha filha, minha sogra, né, que esteve aqui comigo 2 semanas, foi embora chorando, louca para voltar novamente, o Uno. Nós reuníamos todas as noites. O Uno. Então eu terminava a videoconferência 10 horas, 9 e pouca da noite, ela estava sentadinha aqui no meu sofá e falava assim, vamos jogar? Eu falei, vamos jogar, minha sogra. Vamos jogar. Então, Ele fez me lembrar da minha falecida avó também. Pois é importante resgatar isso. O segundo ponto que você falou, eu preciso dizer, não sou eu, Erlane, mas todos os especialistas dizem, de 0 a 2 anos, criança não tem que ter celular. De 0 a 2 anos de idade, criança não necessita, não precisa estar com uma tela pequenininha o tempo todo. Isso tem causado danos. Eu acabei de falar, a questão do aumento da ansiedade, o déficit de atenção, tem atrapalhado principalmente as nossas crianças na relação e na interação com as outras pessoas. Tem muitas crianças hoje que não sabem interagir com o meio, não sabem interagir com amigos, não sabem interagir com outras pessoas. Então, não sou eu, Erlane, tá? Mas criança de 0 a 2 anos de idade não precisa fazer uso do celular. Poliana, a gente precisa ficar atento quanto ao nosso horário, tá bom? Nós já temos 50 minutos de live, vê aí. Isso que eu ia avisar, só faltam 9 minutos. A questão até da falta de se relacionar. As crianças, às vezes, não se relacionarem, e às vezes as mães acham assim, meu filho tem TEA. Aí começa a enxergar na criança alguns transtornos que, na verdade, são provenientes de um comportamento, pela falta de trabalho com a criança, né, com esse lúdico, brincar de queimada. Eu até brinco, eu falo lá na minha mãe, os avós voltam a ser crianças, e as crianças adoram. Vamos para casa da vovó jogar queimada, e os avós se divertem junto. Então, assim, esse momento da família, de você poder aproveitar, né, que está todo mundo junto, desfrutar de um amor, né, que realmente às vezes não podia ser praticado com tanta frequência e hoje a gente está tendo a oportunidade. Então, tirar proveito desse momento também, né? Poder enxergar a benesse em tudo isso, porque não só o lado ruim que realmente gera pela ansiedade, que a gente tem uma demanda, muitas pessoas perderam emprego, alterou a situação econômica de muitas famílias, né? Então, assim, tem o lado também que a gente tem que tentar, dentro de tudo, enxergar e tentar mesmo, né, aproveitar essas oportunidades que a gente tem. Não deixar a criança só no celular o tempo inteiro, que realmente não vai ter proveito, não vai conseguir se relacionar depois com um amiguinho no colégio, né? Aí realmente aí começa até a achar que tem transtorno, que tem algum problema, e na verdade não é, né? É o falso transtorno aí desse período que eu acho que as crianças estão se manifestando com vários comportamentos diferentes, chiques, né? E por conta dessa não saber falar, não saber se expressar, né? Deixa eu só agradecer, né, a todos que estão participando, estão comentando. Então, a Geisa está dizendo aqui que foi o erro dela. Ela deu a partir dos 8 anos, mas ainda poderia, né, não ter dado. É verdade, Geisa. A Miriam é a minha cunhada, que é professora,
E ela está dizendo, eu como professora diria que de 0 a 5 não deveria mexer no celular, né? Depois dos 10. Então, assim, é mais ou menos por aí. E aí, quando a gente fala de celular, criança nenhuma faz falta ter o celular. Só que muitas das vezes a necessidade é maior nossa, enquanto Do pai pais. e da mãe. Isso aí, é a maior necessidade. Por quê? Porque a gente não vai se enganar aqui e dizer assim, que é muito fácil, né, você deixar uma criança entretida com um aparelho celular. Só que aí a gente precisa rever todas essas questões, né? Todo esse dano. Ela está dizendo aqui, se pudesse voltar atrás, voltaria. Pois é, mas não precisa voltar atrás. Você consegue corrigir daqui para frente, né? A gente não precisa voltar atrás, a gente não vai conseguir voltar, mas a gente consegue modificar. Acertar o ponteiro. Isso, acertar o ponteiro daqui para frente. E aí, como a nossa live já está chegando já para o final, Finalmente. só queria deixar a mensagem aqui que nós falamos de toda a questão da saúde emocional das nossas crianças, tudo que tem acontecido, né? Acho que nesse pouco tempo que nós tivemos aqui, eu vou poder passar da forma mais clara possível o que tem acontecido. Só que aí, eu quero deixar aqui que, mais do que nunca, pais, professores, né? Nós precisamos trabalhar 3 questões com as nossas crianças. Uma delas é sonhos. Eu sei que está todo mundo cansado, eu sei que está todo mundo preocupado, né? Essa incerteza, essa insegurança sobre o futuro. Eu costumo dizer que todos nós fomos afetados por essa pandemia. Se não fomos afetados diretamente, mas indiretamente nós fomos afetados. Então, assim, trabalhe mais do que nunca agora os sonhos dos seus filhos. A gente precisa trabalhar os sonhos das nossas crianças. Quando eu fiz a videoconferência com os alunos, né, eu perguntei para eles, o que você mais o que você deseja, qual o seu maior sonho depois que acabar essa pandemia, o que você quer fazer? Aí eles começaram, eu quero ir à praia, eu quero fazer churrasco. Churrasco, prestem atenção, uma coisa tão simples, dominou. Todo mundo quer fazer um churrasco, todo mundo quer se encontrar. Eu ainda falei assim, olha, não esqueça de me convidar, tá? Eu adoro o churrasco também, vou muito querer ir com vocês. Então, assim, trabalhe os sonhos. Outra coisa que a gente precisa trabalhar com as nossas crianças, a esperança. Nós precisamos colocar para as nossas crianças de que dias melhores virão. Por mais difícil que seja essa situação, e nós precisamos trabalhar com eles também a frustração, né? Tá ruim, tá? Não será essa a primeira nem a última dificuldade que nós iremos ter que passar pela vida, mas nós precisamos passar da melhor maneira possível. Então, assim, trabalhe a esperança, né? De que dias melhores virão, de que isso vai passar e a gente vai conseguir sair melhor do que a gente entrou. A terceira questão é trabalhar a resiliência. Nós estamos falando de crianças. Se tem uma galera que é muito resiliente, é a chamada criança. A criança tem um poder de resiliência muito grande, muito mais do que nós adultos. Então, trabalhe a resiliência. Eu orientei muitos professores que quando voltar às aulas, a gente vai precisar deixar aquele conteúdo todo um pouquinho de lado e trabalhar essa resiliência, essa esperança e esse sonho com as nossas crianças. Então, assim, sonhe junto com os seus filhos, espere por dias melhores juntamente com os seus filhos e crie essa resiliência e aprenda, né, junto com eles, porque eles têm um poder muito grande de resiliência. Então, assim, eu acho que não tem como, depois de 7 meses, a gente deixar essas 3 palavrinhas de fora: os sonhos, a esperança e a resiliência de fora. Então, esse é o meu apelo como profissional, né? De que trabalhe, né? Sonhe com os seus filhos. O que a gente vai fazer quando essa pandemia acabar? O que você mais quer fazer? Você vai se surpreender. Teve um que me disse assim, eu quero ver gente. Eu não aguento mais ficar sem ver gente. Então, faça isso. Pergunte para eles, qual o seu sonho? Quando essa pandemia conseguir fazer a gente voltar ao nosso, né, novo normal,
você vai se surpreender com o que eles têm para nos dizer. Faltam 2 minutinhos, eu vou deixar aqui obrigada, meu agradecimento pela linda e belíssima palavra. E todo mundo está aqui agradecendo. Márcia, Geisa, tem muitas pessoas comentando que você fez a apresentação de modo perfeito, muito bem, todo mundo elogiando, que ama, a doutora realmente é maravilhosa, e realmente a gente Obrigada. só tem que agradecer. Fico muito honrada por tê-la lá no Espaço Saúde e Beleza atendendo juntamente conosco, nossa equipe. E a gente vê que esse acompanhamento, essa terapêutica e essa positividade, esse trabalho acompanhado de modo que, com quem entende, com quem sabe, faz com que as pessoas saiam dessa realidade, às vezes que se enxerga como um fim do túnel, mas não, tem solução e nem sempre é medicação. A gente sabe que tem o psiquiatra, a gente também tem lá na clínica, porque tem situações que são necessárias as medicações, mas grande parte também a gente consegue com a terapia, né, com esse trabalho tão belo, tão bonito da psicóloga. E parabéns pelo seu trabalho, muito bem feito, com amor, com carinho, com essa dedicação e essa expertise, né, que você já traz em toda a experiência de tempo, de trabalho. Muito obrigada, tá? E fica aqui a informação de que a Clínica Espaço Saúde e Beleza está aí com a nossa querida doutora Erlane Ventura. Eu acho que pode cair daqui a pouco o sinal, mas vai lá, Espaço Beleza está no edifício Centro Médico de Pádua, na sala 104, Clínica Espaço Saúde e Beleza, com a doutora Erlane, podendo ajudar você, a sua família, o seu pequenininho, né, fazendo as terapias, e quando for necessário tem psiquiatra também atuando, e a gente está aí forças, né? Todo mundo contribuindo. E tá aí, ó, todo mundo comentando. Encantada. Eu acho que acabou e encerrou a nossa live. E não Tchau, deixe... tchau. Já terminou? Eu acho que já tá caindo aqui o sinal, tá rodando. Tá pausando. Não, caiu não, só pausou para você. Só Não pausou? deixe, não leve. Só acho que é muito legal a gente falar. Não procure um Tá. psicólogo só quando tudo já estiver, né, sem saída, mas busque como precaução, como prevenção também, como orientação. Então, isso é muito importante. Muito obrigada, Poliana, obrigada a todos pelas palavras, tá bom? Me sinto muito honrada em estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho que a gente sabe. Muito obrigada a todos, uma excelente noite. Poliana, muito obrigada. Eu que agradeço, excelente noite. Obrigada a todos que nos acompanharam, ficaram aí dedicado tempo e com certeza foi muito proveitoso e vai ser. Pessoas compartilhem, a gente vai estar salvando essa live no canal, no YouTube, tá? No Espaço Saúde e Beleza Pádua, lá no canal do YouTube, e aí para compartilhar, para mandar para os nossos familiares aí, quem tiver interesse, e compartilhar essa belíssima informação, tá bom? A live foi um sucesso, obrigada pela sua dedicação, tá? Boa noite a todos, bom descanso. Muito obrigada, todo mundo elogiando aí, ó. Obrigada a todos que nos acompanharam. Obrigada, Fiquem pessoal. com Deus. Fica com Jesus. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.